O ecchi de One Piece é um tópico que eu sinto que tem se tornado cada vez mais recorrente, e ultimamente eu tenho me incomodado com certas coisas envolvendo isso. Portanto, nesse vídeo, eu quero comentar sobre o quanto a perversão do Oda realmente atrapalha a história e o que dá pra tirar de legal disso também. Eu sou o Rick, e bora falar sobre a sexualização em One Piece. Primeiramente, eu acho que não é uma afirmação ousada dizer que isso começou no pós-time skip. Não que não tivesse uma cena aqui ou ali antes, mas visivelmente era muito mais sutil. Eu diria que até mais focado no humor do que qualquer outra coisa. Tipo a cena do soco da felicidade. Os próprios designs mais sensuais são super tranquilos e mais voltados a um sex appeal que faz muito mais sentido e é mais delicado. Olha os decotes da Robin, por exemplo, e compara com os dos últimos arcos. Ela era muito mais elegante e sensual, e isso combina mais com a personalidade dela. A Hancock é a mesma coisa. Ela é muito mais exagerada e chamativa que qualquer outra personagem, mas é o ponto da personagem. Fora que, apesar disso, ela não é sexualizada de forma fetichista como a Rebecca, por exemplo. Tem muito mais primor na beleza da Hancock. Então, eu acho que o pré-time skip é, no geral, um shonen que quando a gente fala de elenco feminino, é muito bom. Os designs das garotas que são pra ser bonitas são até realistas e sem proporções exageradamente grandes. Obviamente tem uma cena ou outra ali que é mais gratuita, mas é bem tranquilo, vamos concordar. Uma coisa interessante é que esse lance do ecchi se reflete bastante nas mídias alternativas de One Piece. Se tu for ver os filmes, OVAs e jogos da época do pré-time skip e pós-time skip, vai notar como as personagens são tratadas de formas diferentes. Tirando esse filme, a sexualização do pré é feita como essa cena do Sandy passando o protetor solar na Nami. Esse é um exemplo que eu gosto de usar porque é algo para ser mais apimentado, nitidamente. Mas a execução é sutil, não precisa ficar animando o peito se mexendo de forma exagerada, nem dar um close absurdo no decote das personagens. Mas, quando você pega as mídias alternativas do pós-time skip, vê cenas como essa, que, embora não sejam canônicas, criações do Oda, refletem bem como o jeito de representar a sensualidade na obra se tornou mais vulgar. E isso vale para qualquer material envolvendo One Piece. Como eu disse, os jogos, OVAs, filmes, pôsteres, designs, tá tudo incluso nisso. Enfim, não tem muito o que argumentar contra o pré-time skip, porque não tem nem muito material. É um cropped, um decotezinho, um biquíni e não vai muito além disso. O design feminino e a retratação de forma mais sexualizada das mulheres não é considerada problemática, pelo menos por mim, no Paraíso. Mas isso passa a mudar no pós-time skip. E é esse o ponto do vídeo, na verdade. Desde o início do pós, a gente já percebe duas coisas. Nami e Robin agora têm peitos muito maiores e fazem questão de usar roupas que evidenciem isso. Essa característica vai se tornar padrão para 90% das mulheres que são consideradas bonitas pro padrão do Oda. Mas o principal é que o humor passou a recorrer muito mais a piadas sexuais e de forma muito mais suja. O que antes era uma ferramenta pra comédia, agora meio que se tornou uma desculpa. Não é que tem o ecchi pra ter uma piada. A piada existe para justificar o ecchi. E você percebe isso porque o Oda é muito sujo, muito descarado quando vai fazer isso. Um ótimo exemplo dessa mudança é ver o que se tornou o personagem do Sandy. Porra, antes ele era um cavalheiro, que tinha sim um lado pervertido, mas nada muito acentuado, sabe? Agora ele se tornou de fato um tarado, que vai se envolver frequentemente com situações sexuais que o Oda vai tentar disfarçar com um, entre aspas, humor. Quando ele vai pra Ilha dos Tritões, vai ter uns 5 minutos de cena do Sandy se esfregando nos peitos das sereias e disfarçando isso com, entre aspas, humor. Afinal, oh meu Deus, tá saindo sangue do nariz dele. Que engraçado, estou morrendo de rir. Sério, mano, tem alguém mesmo que viu isso e achou engraçado, mano? Olha isso, cara, que ridículo. Mas tudo bem, tem quem goste. Eu não gosto. Principalmente porque eu virei fã do Sandy por causa do cavalheirismo dele, que agora divide espaço com essa perversão, normalmente representada por essa face com língua pra fora, que parece de um assediador bizarro. Desculpa, essa é a verdade. Eu falo isso com peso, tá? Porque o Sandy é o meu segundo Mugiwara favorito. Pra mim, esse tipo de humor que o personagem passou a ter, representa a mudança do Oda. É isso que ele acha que é engraçado e que quer botar na história. Esse humor muito mais sujo e misturado com um ecchi espalhafatoso ganha não só destaque, como é presente em basicamente todos os arcos do pós-time skip. As personagens novas são todas peitudas com decotes pra fora, e ele dá um jeito de botar até a Tashigi, que é uma personagem que não combina com isso nessa situação.
Tudo bem que tem a desculpa de troca de corpo, mas, como eu disse, é uma desculpa, tá ligado? E esse uso é bem ridículo, tá ligado? Ele é tão merda que as cenas mais icônicas envolvendo ele são as cenas do Sanji se aproveitando do corpo da Nami e esse design horrível da Tashigi. Apesar disso, eu não vou dizer que é algo essencialmente horrível. É meio tosco, mas tirando o que rolou com o Sanji, pessoalmente, não me afeta tanto. Então, por exemplo, quando vem o Oda no arco atual e desenha uma mina com uma calcinha que mal cabe no prequito dela, eu não fico irritado com isso e, sinceramente, não dou tanta importância. Obviamente vai ter quem dê, porque é de fato algo tosco, mas o que me incomoda de verdade são alguns momentos que o Oda flerta isso com personagens menores de idade. A Rebecca é um negócio nojento. Tu pode gostar da personagem, da história dela, mas cara, é um negócio de fato desprezível tu trazer uma adolescente de 16 anos, caracterizada por ter um corpão e lutar com uma roupa que exibe isso. Lembrando, isso não tem conexão nenhuma com a personalidade dela e nem faz sentido pra trama. É só uma escolha de design extremamente sexista e bizarra. O Oda deve ter lido que, oh meu Deus, as gladiadoras não usavam tanta roupa, e pegou uma menina de 16 anos e fez isso. Como se isso justificasse esse design de merda. Obviamente isso vem de uma construção. A anime sexualiza adolescente desde, sei lá, os anos 70, 60, tá ligado? Não tem cena onde o corpo dela não se destaque porque é algo muito exibicionista e que eu sequer acho que faça algum sentido com o tipo de personagem que ela é. Porque ela não tem essa personalidade, sabe? Eu lembro que tem cena emocionante da Rebecca que tu não consegue prestar atenção porque o foco tá ali no corpo dela. Olha essa cena, é pra ser algo muito foda pra personagem, mas é absurdamente sexualizado. Imagina se na cena da despedida da Vivi tivesse um foco no decote dela e com o vento fazendo seus seios balançar. Ia ser ridículo. E é isso que essa cena é. Muita gente passa pano pro Oda porque a Toei realmente piora isso, mas é algo que já vem de um lugar. E 90% do que eu citei é sim presente no original e de forma tão prejudicial quanto. O problema do anime é mais em deixar as proporções proporcionais, se é que você me entende. Essa cena da Viola mesmo, tu vê como a boneca tá toda desenhada errada. Mas esse lance de eti e sexualização, pra mim, chega tipo no ponto mais baixo, eu acho, com o personagem do Mononosuke, que é uma criança que fica fazendo provocações com os personagens masculinos. Ele fica se esfregando nos peitos das garotas e fazendo caretas mega sugestivas. Tem cena dele tomando banho com as meninas e agindo como um completo tarado, tá ligado? É um negócio bem nojento, principalmente quando você lembra que é uma criança. Eu não acho isso só nojento como ridículo, porque personagens como Nami e Robin, tipo, são perspicazes. E elas veem uma criança claramente tarada, nojenta, se esfregando nelas, fazendo coisas estranhas e ficam, ok. Como se fossem duas portas, sabe, sem personalidade, que, só por causa que é uma criança eu vou deixar ele aqui, ficar me apalpando, sabe? Que bagulho bizarro. Isso, de certa forma, até atrapalha em como as pessoas veem One Piece. Porque quando você vê as personagens de Naruto, por exemplo, e as de One Piece, vê a diferença de uma personagem bonita, mesmo que peituda ou sensual, para uma com design idealizado para um certo público. Não tô dizendo que Naruto também não tem cenas problemáticas, mas em geral o design feminino é super tranquilo. E as cenas mais bizarras, como a do Konohamaru se esfregando na Tsunade, são fillers do anime, então eu nem considero tanto. A Bonnie mais recentemente também foi usada de uma forma que, puta que pariu. Você pode até forçar dizendo que o Oda queria reforçar o aspecto inocente dela com o Luffy, mas ficar desenhando uma personagem que no mesmo arco é revelada como uma criança, pelada, com as curvas desenhadas e cenas fazendo questão de mostrar partes dos seios, tipo ela arrumando a camisa, é algo bem sus, no mínimo. O Oda não chega em momento algum sexualizar uma criança de fato, pelo menos não uma personagem com aparência de criança. O Mononosuke é algo meio paia de dizer, mas é uma piada que o japonês não se incomoda, apesar desse contexto nojento de ser uma criança provocando adultos enquanto se esfrega nos peitos de mulheres adultas. Só que no caso da Bonnie, cara, ela é revelada como criança no mesmo arco. Então, tu vê isso aí e não tem como defender, sinceramente. E são esses dois exemplos que eu mais me incomodo. One Piece no pós-time skip, pra mim, se perde muito no humor por depender disso. Depender do Sanji ficar gamado nas curvas de uma furry e tratar isso como, caralho, cara, o humor de One Piece é demais. Inclusive, eu conheço muitas pessoas que se afastam mais de One Piece por causa disso, porque realmente virou uma das marcas registradas do time skip. Particularmente falando, eu prefiro a forma mais sutil de antes,
mas acho que não é qualquer uso da sexualização que é ruim ou problemática. O design da Viola de Dressrosa, por exemplo, não é um que eu considero problemático. Ele não me agrada porque ela parece muito a Robin, tá ligado? Eu acho estranho. Mas ele não é exagerado. Pelo menos no mangá, porque no anime, meu Deus, que coisa feia. Mas tem outros exemplos, tá ligado? A Nami e a Robin em Wano são lindas. O design da Monet eu acho legal, apesar de ser meio fã, mas ignora. A Black Maria é interessante, sensual, combina com a proposta dela, então não é como se tivesse só merda. Mas como eu disse, eu acho que o humor passou a depender muito disso e usa a sexualização de forma muito paia em muitas ocasiões. Inclusive o próprio Oda disse que treinou pra desenhar bunda e isso é algo que eu encaro como tá tudo bem. Não é o fim do mundo isso. Tu pode achar meio estranho e pior, mas não é problemático, tá ligado? Eu também discordo do pessoal que vê problema em qualquer pingo de sensualidade. O que eu não gosto é quando tem casos tipo a Rebeca e quando o humor se baseia em piadas sujas envolvendo isso, porque eu não acho engraçado. Enfim, esse foi um vídeo bem simples, mas a discussão é interessante, eu acho que é um ponto legal para se debater. O que você acha da sexualização One Piece? Hypa, curte e se inscreve porque isso ajuda demais. E é isso aí. Tenham um bom giorno.